A gente olha, tá? Planta e carro, tá isso, tá aquilo, mas a realidade é outra. Né? A realidade de cada um. Só a pessoa e Deus sabe. Agora uma coisa, nós temos que saber. Que se eu tenho Cristo na minha vida, como meu Senhor, como Salvador, como a irmã disse, o Senhor é meu pastor. E nada nos faltará. Mas isso depende de ordem de valores. É como colocamos os valores. Qual o valor primordial? A vida. Saúde. Dalai Lama, ele diz que ele se impressiona quando o homem perde toda a saúde para ganhar dinheiro. Depois ele vai gastar todo o dinheiro para tentar recuperar. Tentar recuperar a saúde. Então, eu sempre digo, olha, é bom que a gente se contente, não se acomodar, não é isso não. Deus nos fez guerreiros e conquistadores. Mas que procure viver feliz, porque a gente tem. Moisés venceu uma guerra contra Faraó, porque um cajado, um pedacinho de pau, melhor dizendo, a pessoa fala cajado, não vou falar cajado, uma varinha, um pedacinho de pau. Uma coisa insignificante na mão de quem não tem Deus. Mas na mão de quem tem Deus, Moisés ficou no desespero ali, Senhor, e agora? A gente vai morrer. O mar vermelho tem frente, do lado montanha, atrás, Faraó e seus cavaleiros. Muitos homens. E Moisés desesperado, Senhor, e agora? E agora o que é que eu faço? Deus, Moisés, o que é que tem em tua mão, Moisés? Você tem esse pedacinho de pau aqui, eu posso ver. Então é cada as águas, Moisés. Moisés tocou nas águas, o mar vermelho se abriu e Deus resolveu tudo. Às vezes eu não tenho nada na nossa mão. Mas nós temos um coração cheio de fé, cheio de esperança, convicto que só o Senhor é Deus, que Ele pode todas as coisas, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O irmão aqui abençoado passou por um acidente há poucos dias, ele sabe o quanto é difícil. Eu não sei se ele se lembra da hora do acontecimento, porque às vezes a gente nem lembra. Mas depois que a gente cai na realidade, vem no pânico. E a gente passa por um processo, será que eu vou melhorar? E agora? Como é que eu faço? Será que eu vou ficar a vida toda em cima da cama? Mas aí vem a luta pela vida, né? Preciso viver. Quero viver. Né? Eu estou novo, não tenho, não importa. Eu quero viver. A gente tem que estar alegre com a vida. Às vezes quem tem... às vezes a gente fica encabulado com as dificuldades da vida, mesmo porque nós nos valorizamos até coisas que às vezes não estão ao nosso alcance, ou que talvez não seja tão importante, mas a gente quer se atribular. Então, se a gente tem a vida e tem esperança, a gente tem esperança naquilo que a gente tem, a gente começa a lutar, não, eu vou vencer. Talvez você não conheça o Evangelho, a Bíblia como eu conheço, mas você sabe que Deus existe. Você clamou por Ele. E você crê que Ele socorreu, não foi? Eu me lembro um dia, meu menino estava doente, eu sem dinheiro, sem nada, um pequenininho, já era um filho pequeno, a gente sofre mais do que. É tanto que eu digo hoje, pedindo a Deus, minha esposa, mas diz, olha Deus, eu quero a mulher que cante. Porque uma mulher que não cante do meu lado, eu não quero não. Porque ela vai ficar murmurando, ela não vai saber cantar, vai ficar murmurando. Então é melhor que eu chame minha esposa que saiba cantar. Porque quando acordar de manhã cedo, quem tiver o café ou qualquer outra coisa, vai acordar cantando, louvando a Deus, Deus vai enviar alguém de hoje para botar o café. Que mais vale a alegria, né? Então, eu vou pedir aos irmãos para abrir vossas Bíblias no Salmo 108. Uma vez Davi, um grande exemplo da Bíblia, como guerreiro, como ser humano. A gente fala às vezes de Davi como herói, ou talvez como um super-herói. Mas Davi era um homem comum como a gente, cheio de falhas, cheio de defeitos. Davi às vezes errava, né? E ele errava. E nesse erro, ele entrava em desespero, porque quando a gente erra, quando a gente peca, o peso do pecado é muito grande. O menor que seja, o pecado nunca nas costas da gente que derruba. Né? A gente dá um vacilozinho, a gente não quer pecar. Mas a gente vai dar a mão a uma coisa errada, dar um passo errado na vida, e o pecado pesa nas costas da gente, que se a gente brincar, né, em vez de a gente montar no ombro de um burro, é o burro que monta no ombro da gente. E aí
Aí tem que ser, né? Então, vamos ler aqui, Salmo de Davi, né? Deus concede vitória ao seu povo. E começa assim o salmista falando: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. E a tua fidelidade para além das nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, disse Deus na sua santidade. Exaltar-te-ei, dividirei Siquém e medirei o valor de Sucote. Teu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará, Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Nós não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sois, ó, o Deus que nossos exércitos prestam-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calçará aos pés os nossos adversários. A primeira vez que eu preguei sobre esta palavra, eu fiquei observando, eu gosto de, às vezes eu chego num momento, eu peço a Deus que fale comigo naquele momento, que me dê a palavra do momento, porque às vezes quando a gente vai estudar a palavra, a gente enche de sabedoria humana. E Paulo diz que a letra mata por esse aspecto. Porque quando a gente leva o nosso conhecimento, o poder do Espírito Santo, às vezes fica um pouco recuado. Não é que a gente não deva conhecer a palavra, muito pelo contrário, a gente já deve carregar a palavra em nosso coração e deixar que o Espírito Santo use a palavra que quiser no momento certo. Então, eu não conhecia, e eu pude ver nesse texto que Davi, ele fala: firme está o meu coração, ó Deus, de toda a minha. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E de nós, todo o nosso entendimento. Então Deus nos quer todo. Porque Ele nos fez todo. Ele não fez a gente faltando alguma coisa, Ele fez completo. Então nada mais justo de quem nos dê a Deus, devolva a Deus por completo. Mesmo porque, quando a gente é nosso mesmo, aí entra o nosso eu, nós começamos a agir segundo o nosso entendimento. Segundo o nosso entendimento, não é grande coisa, a gente só faz coisas erradas. A gente só tropeça. Mas quando a gente é todo de Deus, ainda que a gente tropeça, a Bíblia diz que Ele está para nos amparar, Ele está para nos proteger. Porque Ele é o Pai amoroso. A Bíblia diz que nós somos carnais, humanos, melhor dizendo, sabemos das boas coisas dos nossos filhos, embora falando, nós somos mal, sabemos das boas coisas dos nossos filhos, quanto mais Ele é bom. Ele fala mal, mas não é uma força de inspiração. Ele sabe que todo pai tem o seu amor pelo seu filho. Mas o amor igual ao de Deus é difícil. Porque eu tenho filhos, às vezes nosso filho erra e a gente quer perdoar, mas não sabe, a gente não sabe a razão que levou ele àquilo. Mas tudo na vida tem uma razão. Tanto é que o Velho Testamento é chamado de lei e é colocado como sentença. E o Novo Testamento de justiça. A graça de Jesus nos traz a justiça. Às vezes o que a gente consegue pagar, Jesus paga pela gente. Não, eu sou o fiador dele. Então, seja qual for o nosso problema, a nossa dívida, seja social, seja moral, seja espiritual, Jesus está disposto a pagar por esta dívida. E com o seu próprio sangue, porque Ele deu a sua própria vida.
Jesus pagou pela nossa dívida moral, espiritual, seja o homem que for. Eu me lembro que eu tinha uma dívida e eu não podia saldar, e eu preocupado, tinha um banco. Eu tropecei, eu tinha comércio de virar, e eu tinha um movimento de 3 bancos, um movimento de um banco. Meu pai veio de banco, ele sabe como é, e o gerente puxava o saco, porque eu tinha um movimento. Quando a gente tem dinheiro, todo mundo está sorrindo para ele, mas na hora que a gente, né? Aí muita gente abandona a gente, principalmente quem lida com dinheiro. A gente só tem valor se tiver um rio metal. Então, a realidade da vida é essa. Então, nós estamos sujeitos a estar bem mal. Então, Deus, por ser um bom pai, Ele conhece as nossas razões. E Deus me livrou de uma dívida. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é que essa dívida desapareceu? Foi justamente quando Deus entrou na vida, que Ele me converteu. Na verdade, é Deus que nos converte, né? É Ele que opera, porque pela gente vem que consegue entender as coisas. Então, Davi, mediante que Deus fez na vida dele, Davi pegou Davi, Deus pegou Davi, pequenininho lá, como pastor de ovelha, e trouxe para cá. Aí ele ainda pequeno, né? Saul foi consagrar Davi, o pai mandou chamar os irmãos mais fortes, os filhos mais velhos, mais robustos, tá achando? Que era a força, que era a aparência física. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Então você vê que o homem discrimina tanto o outro homem, mas nós passamos por discriminações, que um discrimina o outro pela aparência física. Que o próprio pai de Davi achou que tinha perdido as esperanças. Mas Samuel, não é nenhum desses aqui não. Não tem mais nada por aqui não. Só tem um negocinho lá no campo lá, que toma conta de umas ovelhinhas ali, é o final perdido. Deve ser aquele negócio lá, não quero aquilo. Não sei que Deus está interessado. Ele acabou, deve ser em outro canto aí, deve ser outro Gessé. O senhor deve ter se confundido, moço. Ele não, é aqui em sua casa mesmo. Eu vim consagrar um rei aqui. O futuro rei de Israel está aqui dentro de sua casa. Vai buscar ele. Eu só percebi lá, rapaz. Traga ele. Não, você não vai ter nem coragem de olhar para a cara dele. Ele é pequeno, é franzino, Mas o pai de Davi não sabia que Davi, pelo poder de Deus, ele rasgava o leão no meio para tirar a ovelha da boca. Humanamente falando, é nunca coisa de maluco, de doido. Mas Davi pegava o leão no meio e rasgava para salvar a ovelha do seu pai. Davi arriscava a vida dele para salvar a ovelha do pai. Mesmo assim, não tinha o devido amor do pai. Né? Por quê? Falta de compreensão. Mas Deus, que é um bom pai, que é verdadeiro e se profera maravilha, então Davi tinha essa coisa. E ele diz no texto mais adiante: despertai saltério e harpas, quero acordar a alva. Essa parte foi a parte que eu achei mais bonita do texto. Porque Davi estava contendendo com a natureza para adorar a Deus. Davi queria chegar primeiro do que o primeiro raio do sol para adorar a Deus. Oh, aleluia! Então Davi era um guerreiro. Mas a guerra dele começava dentro dele para adorar o pai dele, todo-poderoso. Não relata muitas coisas nesse começo, mas Davi já tinha intimidade com Deus. E Davi ali acordava de manhã cedinho, e ele diz claramente: despertai saltério e harpas, quero acordar a alva. Olha só que ousadia. Essa ousadia causava inveja nos irmãos de Davi. Ficaram com raiva. Porque esse nós, gente, já veio aqui querendo afrontar a gente quando ele derrotou o Golias. E foi ele derrotou o Golias. Mas ninguém acreditava. Então Davi, ele dizia, de acordar de manhã cedo para adorar a Deus. Antes mesmo do raio do sol aparecer, ele chegava, porque ele queria chegar primeiro que o raio do sol. Porque do ponto de vista que a gente fala, o raio do sol é o primeiro louvor que Deus recebe da natureza. Porque quando o raio do sol aparece, aí os pássaros começam a cantar, as aves, né?
os bichos, os animais do campo começam a fazer zoada. Mas Davi já queria adorar a Deus antes de qualquer outra coisa, inclusive do sol. Né? Que é um astro que está lá, independente de qualquer coisa que está lá, ele não sofre enfermidade como a gente, mas Davi estava lá. E ele diz mais adiante: render-te-ei graça entre os povos, ó Senhor, cantarei louvor entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. A gente passa por situações, às vezes por pouco a gente já está irritado com uma coisa ali, quando a gente abre a boca já é uma palavra de maldição, uma palavra ofensiva. E tudo isso, primeiramente, a gente está ofendendo a Deus, porque Deus não quer que os filhos dele entrem em atrito. Não é porque se a gente tiver em atrito, a gente não adora a Deus. Mas Davi diz que a misericórdia de Deus está acima de tudo, se eleva acima do céu. A misericórdia de Deus é coisa maravilhosíssima. Quem é o pai que daria um filho por uma humanidade que vivia em guerra? E Deus deu o filho dele, Jesus, pela nossa vida, a gente mesmo não valendo nada, porque eu no meu ímpeto de adolescente, de jovem, eu queria tudo resolver tudo na força. Quando falava fulano é matador, fulano é grosseiro, hoje eu estava lá e mesmo, deixa eu ver esse cara aí, se é valente mesmo. Eu era assim, então eu queria resolver. E olha que eu não tinha lá essas forças todas, não sei de onde é que vinha, mas a gente tinha muita. Assim, então, mesmo assim, Deus me escolheu. Então, quanto merecimento meu coração era ruim, não era bom. Ainda que eu não fizesse mal a ninguém, mas eu já estava disposto a fazer o mal. Quando alguém é mal, eu queria mostrar que era pior ainda, como o mundo está aí. Né? Um faz o mal, eu quero mostrar que é pior ainda, mas não fazer a justiça. Porque a justiça do homem, Deus tem misericórdia, não falta, né? Que Deus nos perdoe. E ele continua dizendo no texto: porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Né? Outra questão importante é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Né? Talvez não a nós, porque nós não temos nada para Deus ser fiel, né? A gente oferece muito pouco a Ele. Mas Ele é fiel à palavra dele. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, passou daquele meio que não pereça. E ele fez isso. E continua fazendo, usando misericórdia. E o salmista diz, continuando: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Né? Então, Davi mostrando outra coisa aqui. Ele fala que quando nós que conhecemos a palavra, lutamos em busca da nossa vitória, confiando em Deus, a gente está exaltando o nome do Senhor. É como Deus é exaltado. É na vida do crente, daquele que confia nele. Ainda que venha uma multidão em nossa direção, ainda que venha uma situação difícil, olha, tu pode ser difícil, tu pode ser grande, a ciência pode ter estudado você, não tem solução, mas, meu Deus, quer glorificar o nome dele em cima da minha dificuldade. Ele vai me curar. Ele vai me dar vitória. Para que o nome seja exaltado, porque Ele é o meu Pai, porque Ele é o meu Senhor, porque eu sirvo a Ele. E porque a fidelidade dele dura para sempre a sua misericórdia. Então, quando a gente vence uma guerra, seja ela em qualquer aspecto, a gente está exaltando o nome do Senhor. E o salmista continua dizendo: disse Deus na sua santidade, exaltar-te-ei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote, meu é Gileade e Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia de Vilarim. Então, Deus tem os seus povos, dividido cada um numa tarefa.
É como o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um ajuda na obra segundo o que está em seu coração. Cada um faz aquilo que está sentindo vontade. Na obra de Deus não existe gente grande nem gente pequena. Porque Deus nos compara primeiramente com o corpo dele. Não é qualquer corpo. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo aqui na terra. Então seja pé, mão, braço, unha, tudo de Cristo é valioso. Porém o homem desprezou ele. Mas tudo de Cristo é valioso. Não existe nada de Cristo que não tenha valor. Um fio de cabelo, nada, nada, nada. Eu não sei, meus irmãos, o que você representa na vida de Cristo. Um fio de cabelo, uma unha, um dedo pequeno, seja lá o que for. Mas é importante porque vós sois membros do Senhor Jesus. O mal até tenta, mas ele não pode, porque ele não pode contra o Senhor Jesus. Se ele tocar em um de vocês, ele está tocando primeiramente em Cristo. Oh, Mahamashrimanai. E esse mesmo Cristo, quando ele veio, em forma de cordeiro, como está aqui, no momento que Cristo foi crucificado, que Cristo fechou os olhos e rendeu o Espírito, a Bíblia relata que o Espírito de Jesus desceu até as profundezas. Nesse momento que Jesus desceu até as profundezas, ele lá foi lá e pisou a cabeça da serpente, despojou o que tinha de ruim, pregou o Evangelho para aquele local. A coisa foi tão tremenda, tão maravilhosa, que quando Jesus fechou os olhos e expirou, a terra tremeu. A terra tremeu. Os sepulcros se abriram, os mortos se levantaram, não todos, mas aqueles que tinham Deus. O véu que estava no templo se rasgou, literalmente, e mostrando que ali tinha rasgado a distância, o que separava o homem de Deus. Então, esse Deus é Deus. E ele, nesse mesmo texto, ele mostrando a separação do povo dele, cada um, ele cita bacia de lavar, como foi dito. Então, cada um com sua tarefa. Nós temos uma tarefa aqui na terra. A irmã falou dos dons que Deus deu a ela. Deus dá dom a cada um de nós. E esses dons são para socorrer as pessoas que estão por aí. Eu, quando abri isso aqui, eu sempre digo, aqui não é igreja. Igreja somos nós, irmãos, testemunhas. Igreja somos nós que estivermos unidos, como um corpo de Cristo, um orando pelo outro, intercedendo, porque fora disso aí não tem valor nenhum. Não adianta eu falar em língua, não adianta eu pular, nem sapatear. Se eu não amo os meus irmãos, primeiramente em Cristo, não tem valor nenhum. Então, bora Deus que atender os irmãos de carne, porque é difícil, a Bíblia diz que é difícil. E tem aqui umas pessoas que estão lá fora. Então, o amor de Deus é grande. E Ele nos tem como membro do corpo dele. E em nenhuma das passagens dele, Deus diz que Ele usa, na resposta dele a Davi, que usa sandália para bater em um dos adversários. Imagina. Um exército que enfrentou Israel, que confrontou Israel, que colocou Israel durante muito tempo sob a sujeição, Deus pega aquele exército, pega uma sandália, para resolver o problema. Uma sandália. Na verdade, não precisava. Mas com sandália. Ó, eu vou te dar uma chinelada. Para de enfrentar, eu vou te dar uma chinelada. Não vem, não. Então, esse Deus é sobre todas as coisas. A gente não consegue entender muito bem, porque são coisas grandiosas, também não quero nem entender. Basta saber que Ele é Deus e que Ele está comigo, que Ele ainda me quer. A irmã que eu estou aqui falando das orações, né? Às vezes eu oro assim, que eu estou sujeito a tudo, né? Eu digo, pá, quando eu for cometer algum pecado que vai me afastar de ti, pode tirar minha vida, que para mim não tem mais valor nenhum, não. Porque nós estamos sujeitos a erro. Eu digo, rapaz, quando eu fazer alguma coisa que tu vai fechar a cara, não vai ver olhar para mim, tira a minha vida antes que eu faça essa besteira. Eu já disse que eu não quero viver a vida. Pode ficar com ele. Então, para continuar o texto, para não enfadar muito de irmão, né, tomar muito tempo, então, continuando no verso 10, fala assim: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos revestaste, ó Deus? Tu não sois, ó Deus, com o nosso exército?
Presta-nos auxílio na angústia, pois bom é o socorro. Então Davi vendo ali a dificuldade. Quem é que vai enfrentar os poderosos, como é no nosso dia? A gente enfrenta situações difíceis, poderosas, a gente enfrenta pessoas poderosas politicamente falando, em vários aspectos, a gente, meu Deus, quem vai nos socorrer? Eu não tenho prestígio, não tenho pistolão, mas nós temos sim, irmão. Nós temos, meu irmão. Nós temos o Senhor Jesus como Criador. Nós temos o Espírito Santo que é poderoso, que é presente. O Espírito Santo, eu digo sempre, ele está aqui no corpo de Cristo como sangue. O Espírito Santo é comparado com água porque ele move os corações. Ele usa alguém que está lá do outro lado, nem está sabendo que o irmão está passando por necessidade, mas ele move aquela pessoa para socorrer aquela outra. De uma extremidade a outra do universo, do planeta, seja lá de onde for, o Espírito Santo tem poder, ele tem controle sobre todas as coisas. E Davi diz claramente, não é tu, Senhor, que vai me socorrer? Eu só tenho o Senhor. Os caras são fortes, são poderosos, mas tu podes. E no verso 12, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Então, nesse exato momento, no espiritual, eu declaro na vida de cada um de vocês uma proeza tamanha que vocês não imaginam, mas uma proeza grandiosa, feita pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Deus Todo-Poderoso, porque Ele diz que Ele faz proeza, que os filhos dele fazem proeza no nome dele. Oh, Bahamashui Manai, oh, glória, sei Mahamanai, oh, Deus Santo, eu não posso nada, Pai. Mas tu pode, Pai. E aqui estão teus filhos, meu Pai, com o coração, Senhor, voltado para ti, Senhor. Só tu pode entrar nos corações no íntimo de cada um, meu Deus, para resolver o nosso problema, Pai. A minha causa, a causa dos irmãos, Pai Santo. Então, Pai, a tua palavra diz que em ti faremos proeza. E nesse exato momento eu declaro a vitória sobre cada vida presente aqui. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, aleluia, sei, Mahamashou, Manai. Oh, Deus Santo, é difícil. Às vezes a gente se sente rejeitado por Deus por causa do nosso sentimento de culpa, por causa da consciência dos nossos erros, mas nós sabemos que a misericórdia de Deus excede as nuvens, os céus, todas as coisas, porque Deus é misericordioso. Oh, Pai Santo, são teus filhos aqui, Pai. Oh Deus, sei, Mahamachui, Manai. Abençoa o teu povo, Pai Santo, nesta noite, Pai. É início de semana, Senhor, no domingo. Opera tuas maravilhas, Pai Santo, na vida de teu povo, Senhor. Para que teus filhos possam trazer uma nova notícia com alegria, com convicção do teu poder. Oh, aleluia. Por que teu nome é exaltado dessa forma, Senhor? É dessa forma que as nossas pessoas vão conhecer o teu testemunho, Senhor, através de teus filhos, Pai. E por que a tua vontade de abençoar cada um de nós? Oh, Pai Santo, obrigado, meu Deus. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calçará aos pés dos nossos adversários. Eu sei quem é teu adversário. De antemão, todos nós temos como adversário potestade. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, todo espírito de enfermidade, eu repreendo na minha vida, repreendo na vida dos meus filhos, eu repreendo na vida dos irmãos que estão aqui, em cada ente querido representado. Eu repreendo todo mal no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Eu declaro a tua vitória, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, em nome de Jesus, tua vitória já está garantida. Oh, Pai Santo. Pai, eu te peço, Senhor, dá-nos sabedoria, Pai. Vai iniciar uma nova semana, Pai Santo. Ou melhor, já iniciou. Queremos continuar o trabalho. Dá-nos força, dá-nos alegria para as nossas necessidades, Pai. Então, Senhor, queremos fazer proeza no teu nome, Pai. Tudo aquilo que tem trazido tristeza, que tem trazido dificuldade, para que a gente não consiga sorrir, para que a gente não consiga se alegrar.
caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que é sobre todos os nomes. Então, se é sobre todos os nomes, não importa o nome da enfermidade, não importa o nome da luta, mas importa que o nome do Senhor Jesus tem que ser exaltado, porque Ele é Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Então, amados, tome posse da sua vitória. Tome posse, em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse. Toma posse, em nome de Jesus. Porque essa vitória quem ganhou foi Jesus. Custou caro. O adversário ele não pode confrontar com a nossa vitória, porque essa vitória custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi preço de sangue. Então, eu abençoo a todos vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradeço pela presença. Né? A vitória de vocês estão garantida em nome de Deus. Meu irmão, leva a tua alegria. Eu senti de Deus de dizer, passa a alegria para teu filho, porque ele é pequenininho, ele conhece a tua tristeza. E ele quer ver o pai dele alegre. Então, toma posse da alegria. Sorria, por mais difícil que pareça. Seja feliz, em nome de Jesus. Seja feliz, em nome de Jesus. E passa essa alegria para teu filho. Doença alérgica, ela é proveniente de tristeza. Ele quer ver o papai dele alegre. É tudo que ele quer muita coisa. Só quer ver o papai dele alegre. Então, meu irmão, leva a sua vitória em nome de Jesus. Vocês também, leva a vitória de vocês em nome de Jesus. Você vai, vem cá. Eu não gosto muito de fazer apelo porque é a pessoa que tem que decidir por ela mesma se ela quer aceitar Jesus. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, não precisa falar nada não. Mas independente de qualquer coisa, eu vou orar por você. Mas se você sentir vontade, você faz o que você quiser. Mas Pai Santo e amado Deus, Pai, está aqui teu filho, Pai. Deus, Ele já tem aprendido muitas coisas na vida. O quanto o mundo é mau. E que não pode viver sem Ti, Pai Santo. Então, Espírito Santo, nesse exato momento, Pai, o Senhor, que é comparado com uma espada de 2 gumes, penetra no coração deste jovem, Pai Santo, operando Tuas maravilhas, Pai. Todo mal, tudo aquilo que foi lançado contra ele, Senhor, desde a infância, desde o ventre da mãe, eu repreendo agora em nome de Jesus. E te digo, ser livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser livre para adorar o teu Criador. Ser livre para dizer que o Criador é teu Pai. Ser livre para abraçar Ele, para amar Ele. Porque quem te ama verdadeiramente, em primeiro lugar, é Ele que te ama. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você quiser declarar, você declara. Quer declarar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Oh, Mahamashui, Manai! Oh, Mahamashu, Amanai, ei, Amahama! Oh, glória! Sei, Manamashu, Manai! Oh, aleluia! Sei, Mahamashai, Manai! A tua Bíblia pequenininha aqui, mas breve vai entrar outra maior. Que Deus multiplique a Deus sobre tua vida. Amém. Mateus, vem cá, Mateus. Vem cá, vem, vou orar por tu, Mateus. Vem cá, vem. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vem cá, Mateus, vem. Oh, Pai Santo. Tu és Deus, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu sabe, Pai, a dificuldade que Mateus tem enfrentado, Pai Santo. Mas é para teu nome ser glorificado, Senhor. Oh, aleluia. Abençoa Mateus, Pai Santo, em nome de Jesus. Dá alegria a ele, Pai. Todo sentimento de tristeza, Pai. Todo sofrimento que passou na vida dele, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai Santo. E abençoo ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, que Mateus nunca mais sinta nada de tristeza na vida dele. Que não sinta mais nenhum problema. Que Mateus possa voltar à alegria, Pai Santo. Oh, Mahamashui Manai, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pode sentar lá. Tá? Tranquilo. Clarinha. Vem cá, Clarinha. Clarinha de Jesus. Clarinha. Clara já aceitou a Jesus, né, Clara? Já tem um bom tempo. Já está perfeito também. Pai Santo, está aqui tua filha, Pai. Eu não tenho nada para oferecer a ela, Pai. Ó Deus, todo mal, toda força contrária, tudo que o inimigo tem colocado na cabeça dela, Senhor, para afastar de Ti, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E te peço, Espírito Santo, toma conta dela, toma posse dela agora em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nada venha entristecer, Pai Santo.
Dá entendimento a ela, para ela suportar, às vezes, a dificuldade de relacionamento, mesmo dentro de casa. Que nada venha trazer tristeza a ela, Pai. Faz ela prosperar nos estudos dela, na vida dela. Abençoa os planos dela, Pai Santo. Abençoa, Senhor, que ela venha ser uma levita, ou aqui em qualquer outra congregação, mas que ela tenha alegria de te louvar e que ela aprenda a tocar, Pai. Eu abençoo ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem cá, Pedro. Eu chamo de Pedro porque vê um cara velho desse daqui, mas, né? Pai Santo e amado, Pai, está aqui Pedro, Senhor. Eu abençoo ele em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, toda dificuldade, Senhor, tudo aquilo que tem afetado, Senhor, tem trazido tristeza para ele, Pai Santo. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Devolve a confiança, Senhor, desse Davi, menino, que está iniciando a vida, Pai. Abençoe ele em nome de Jesus, Espírito Santo. Coloca alegria no coração dele, Pai. Tudo aquilo que tem entristecido Pedro, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, te abençoe em nome de Jesus. E profetizo bênçãos sobre a tua vida cada vez mais. Amém. A irmã quer oração também? Bora, irmã. Hoje já, a irmã já tem autoridade para abençoar as pessoas. Mas se quiser, vem. Glória a Deus. Não vou tocar mais na tua cabeça, não. Abre a mão, bota a mão aí. Deus Santo, Deus maravilhoso. Pai, eu te agradeço pela vida de tua filha, Pai. Porque o Senhor já trouxe ela aqui, ela já está usando de autoridade, Pai Santo. Então eu te peço agora, Senhor, que aumenta a autoridade sobre a vida de tua filha, dá entendimento a ela para conhecer o que é a tua obra, o teu poder sobre a vida de teus filhos, Pai Santo. Então abençoa tua filha cada vez mais. Prepara, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para ela, opera, Senhor, tuas maravilhas, abençoa para que ela venha crescer, Senhor, com ousadia, te servindo com alegria, Pai. Supre a necessidade da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém quer mais oração? Aleluia. Pastor. Amém. Pai Santo e amado Deus, está aqui tua filha, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer para ela, Pai. Mas tu tem, Pai Santo. Ô Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ô Deus Santo, opera tuas maravilhas como sempre, Pai Santo. Ô Deus, abençoa tua filha para que ela volte a ter alegria para pregar a tua palavra, meu Deus. Que nada venha impedir, Pai Santo. Que ela volte a sentir a autoridade que tu deste a ela, Pai Santo. E que o Senhor nunca tirou dela, Pai Santo. Ô Deus, que ela venha, Senhor, verbalizar, Senhor, autoridade no teu nome, Jesus. Para abençoar as pessoas, para abençoar a tua família, para operar tuas maravilhas, Pai Santo. A tua palavra diz que a seara é grande e poucos são feitos. E alguns entristeceram no meio do caminho, mas nesse momento seja restaurada a alegria da tua serva, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te abençoe, em nome de Jesus. Alguém mais?